Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tour Rural. A gente está aqui novamente com Thales Dornelas, ele que é engenheiro ambiental e sócio proprietário da Agrotec Consultorias Agrícolas. Thales, fala pra gente como que funciona essa questão da regularização, né, ambiental de um imóvel. Oi, Bárbara. Oi, Jéssica. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado aqui pela participação, né? O tema regularização ambiental, né, de uma propriedade rural é bem assim abrangente, né? É complexo, envolve vários itens, várias questões, né? Enfim, regularização ambiental é até um gancho que eu falei até naquele outro dia, né? Que já vem até da legislação ambiental, é toda essa crescente que vem, né? Essa preocupação em vem disso a regularização, aonde a gente tem os tópicos básicos, né? Que é o mapeamento interno da propriedade, de uso e ocupação do solo. Esse mapeamento, de fato, é a determinação de pastagens. Eu tenho X hectare de pasto, eu tenho X hectare de eucalipto, lavoura, aqui eu tenho um pivô. Então, assim, eu tenho a localização exata de cada atividade que eu exerço dentro do meu imóvel, né? Segundo passo, através desse mapa, a gente faz o CAR, né? Que é o Cadastro Ambiental Rural. Basicamente, o CAR ele é um ato declaratório, onde você declara suas atividades, né, que você exerce dentro da propriedade. Posteriormente a isso, 90, quase 100% das propriedades têm captação de água, né, que seja ela em curso hídrico, córregos, né, ou até mesmo poço artesiano, né, que é os poços tubulares, né, que aí você necessita de outorga, que é ou uma certidão de uso significante ou até mesmo outorga de grande vazão. Você tem essas duas opções, né? E aí, por final, eu tenho a licença da atividade, né, do imóvel, né? Que vem falando, por exemplo, eu tenho 100 hectares de pastagem, eu tenho mais 150 hectares de eucalipto, eu tenho mais 200 hectares sei lá, culturas anuais, que seria milho, né, feijão, enfim. Então, ela é licença de atividade. Essa licença da atividade, ela prevista em lei, ela tem seus potenciais poluidores, que chama. Então, eu tenho uma dispensa de licenciamento, que é uma propriedade pequena, né? E aí vem uma lascadastra, uma lasras, LAC 1, LAC 2, aí vai só ampliando o nível de dificuldade dessa obtenção dessa licença. Por exemplo, quanto maior o potencial poluidor, maior a dificuldade dessa licença e maior o número de estudos ambientais que são exigidos para essa obtenção. É claro que esses estudos complementares aí, ambientais, ele é de acordo com a sua atividade, né? Ele é voltado à sua atividade, né? Se eu tenho uma indústria, uma mineração, um exemplo, eu vou fazer estudos voltados, né, à mineração ali naquele ponto. Dentro da regularização ambiental agora, isso é o básico, é o princípio, né? Aí vem outros tipos de regularização. Por exemplo, eu quero montar um pivô e eu vou passar a tubulação, vou descer a balsa lá no córrego e eu precisar de ter acesso à água, né? Então aí eu já necessito de uma licença de desmate, talvez até uma intervenção em área prioritária, que são as áreas de APP, né? Que é a mata ciliar do córrego. Aí um exemplo, se a propriedade é cerrado, eu quero colocar o pivô, eu preciso de uma licença de desmate, cerrado comum, né? Então, eu solicito esse pedido. Eu vou passar o cano lá na PP, que eu vou descer a balsa, eu vou colocar a casinha de bomba lá na margem do córrego. Eu tenho que fazer um projeto de intervenção ambiental em área de EPP. Então, são dois pedidos correlacionados, mas são pedidos diferentes, né? Então, assim, um foi a licença da atividade e agora a licença para desmate. Então, assim, são dois focos diferentes, né? Então, aí tudo que eu for fazer, né, na propriedade, de acordo
com que o desejo do proprietário deseja, né? A gente pega a legislação e vê se o que ele quer com a realidade se casa, né? A legislação ali com a demanda dele e faz os estudos ambientais pertinentes, conforme a legislação exige, e manda para aprovação do órgão competente. Aqui na região é o IEF. Aí lembrando que há até uma certa divisão entre a secretaria, né, que é a SEMAD, e o IEF. Imóveis até 4 módulo fiscal é o IEF que analisa, que vem as licenças ambientais até esse porte. Acima disso a gente já precisa de ir para a SUPRAM, que é o regional até lá em Unai, né? Então já é os empreendimentos de grande porte, né? Então, assim, um contexto bem, né, mais simples é isso aí, sobre a regularização, como ela funciona do início ao fim. Lembrando que o módulo fiscal aqui na nossa região, ele equivale a quantos hectares? Ele é 65, né? Então, vezes 4 dá sim. 270, né? Você falou questão que a gente tinha na documentação, já prevendo o grau de poluição que a nossa ação vai ter na propriedade, correto? Tem alguma ação normativa a qual prevê que esse produtor ele faça uma ação regenerativa dentro da propriedade? Sim, tem sim. Um exemplo, tem alguns certos empreendimentos, até citar às vezes até aqui em torno da cidade, um exemplo, porque propriedades rurais pode ter até dentro da cidade. O que vai diferenciar é se ele, assim, o proprietário está apto à expansão do imóvel, sabe? A ser urbano, mas não quer dizer que ele é. Se ele não for lá no cartório e não mudar, falar que ele é urbano, ele é rural. Aí o que acontece? Vou montar uma granja de porco dentro da cidade. Eu já tenho um grande problema, que é o cheiro, o odor, o resíduo, né? O que eu vou fazer com o dejeto? O que eu vou fazer com o cheiro? Então, assim, tem certos empreendimentos e pela localidade, eu não consigo implantá-los. Já tem esse porém, né? Um exemplo, eu vou montar uma usina de, sei lá, tratamento de madeira próximo do manancial que abastece a cidade. Eu não posso. Então, tem certas restrições que, dependendo da localização da atividade ali, eu não posso ter. E aí, é claro que nesse meio do meio ambiente, a gente ouve muito um termo que é o desenvolvimento sustentável. Mas o que, de fato, é esse desenvolvimento? É a junção de que o meio ambiente, a atividade e o equilíbrio econômico. Os três juntos têm que andar junto. Então, muitas das vezes, eu consigo desmatar um imóvel, mas eu tenho uma compensação a fazer, né? Então, eu tenho uma medida a fazer. Né? Por exemplo, eu vou cortar... Tem uma legislação que fala, por exemplo, sobre o corte de árvore isolada, né? Eu posso cortar o piqui hoje. Tem uma lei que permite eu cortar. Mas ele trouxe também uma medida compensatória, mitigadora, que... Se eu cortar um pé de piqui, eu tenho que plantar 6. Então, eu tenho que destinar uma área ali, eu tenho que cercar aquela área, eu tenho que plantar um pé cortado, eu planto 6 e eu tenho que cuidar dele até ele ficar grandinho. Então, assim, isso é uma medida que acontece. Então sempre tem esses dois lados aí tanto de, claro, meio que você está... não é destruindo, eu falo, mas você está produzindo, você está gerando alimento, você tem que ter esse desenvolvimento de uma forma que a nossa humanidade consiga comer, sobreviver e também a gente conservar os recursos, né? Então, assim, é igual você pensar assim, ó, preservação e a conservação. Tem locais que eu preciso preservar, mas tem locais que eu posso conservar. Qual que é a diferença dos dois? Conservação é como se fosse pegar um carro velho, muito conservado, que ele foi usado, ele tem seu benefício, mas ele foi conservado.
E a preservação é aquela área que ela não pode ser mexida, ela não pode ser tocada, né? Ela tem aquela função ali dela é de proteção de certo recurso, né? E acaba que essa mata ciliar ou essa área de proteção, ela é um cerrado comum, ela está em qualquer lugar. Só que ela está ali naquele canto, às vezes protegendo uma gruta, um rio, uma borda de serra. Então ela tem aquela função de proteção, tanto para erosão, lixiviação de carregamento de sedimento, as raízes das plantas permitem a maior infiltração da água. Então, essa função tem. Então, tem esses dois lados aí que tem que pôr nessa balança. E as pessoas, elas aceitam bem essa questão de determinada área não pode mexer? Ou há um certo... A gente sabe que tem... que as pessoas são difíceis, né? Às vezes, de entender. Eles têm entendido bem hoje? Na verdade, as pessoas são movidas por sonhos. Então, assim, eu tenho a minha propriedade, eu tenho um sonho de fazer nela. Muitas das vezes esse sonho ele é contrariado. E muita gente não quer ser contrariado, né? Um exemplo. Um fato que acontece no nosso Noroeste, por exemplo, a gente não pode fazer intervenção em veredas. De forma alguma é vedada qualquer tipo de intervenção. Aí o proprietário tem um sonho de pôr um pivô na propriedade. Da onde eu vou tirar água? Aí ele já pensa assim, eu quero colocar um pivô. Vou fazer um barramento. Não faz. Aí ele é contrariado, mas infelizmente hoje não tem o que fazer. Ele tem que caçar outras alternativas. Às vezes poço tubular, alguma coisa nesse sentido, que ele consiga, né, esse volume de água, ou ele diminuir o projeto dele, ou tentar outra solução. Né? Então, assim, infelizmente, cada propriedade rural, em tese, ela tem uma certa aptidão. Então, assim, quando o cara ele já compra a propriedade lá atrás, ele tem um certo, assim, um direcionamento futuro para aquela propriedade. Muitas vezes o cara é agricultor, ele tem esse vins de mexer com isso, e ele vai procurar propriedades mais focadas com o que ele quer, diferentemente da cana, do eucalipto, que já são, né, solos diferentes e tudo. Então, assim, agora, no meio do caminho, eu quero mudar, aí a gente, às vezes, tem que contrariar e fazer, porque não tem o que fazer. E o pessoal acha que é muito produtor grande, né? Que tem essas responsabilidades, digamos assim, né? Essa parte de documentação, essa parte de deixar área de reserva, área de APP. Isso vale tanto para o grande quanto para o pequeno, né? Até desde a questão de retirada de água, seja de outorga, uso significante, correto? Correto. Na verdade, essa responsabilidade ela é em conjunto, tanto o pequeno, o grande, ela é a responsabilidade social da humanidade, vamos dizer, não só na zona rural, que tem essa preocupação, na verdade, que vem maior, mas e na cidade também. A gente, né, tem que se preocupar, porque com certeza. O meio que a gente vive, a nossa casa, a gente tem que tornar o melhor local do mundo, né? E não só lá. Mas aí falando, que acontece? Há benefícios diferentes para quem é abaixo de 4 módulos fiscais e para quem é acima. Na lei lá tem N coisa que diferencia um do outro em benefícios e tudo. Tem vários benefícios, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, a propriedade que abaixo de 4 módulo fiscal, por exemplo, ela é 100% desmatada, né? É um ganho que o cara tem, um exemplo. Eu posso colocar minha reserva legal dentro da APP, se eu tiver? Posso. Eu posso ficar sem reserva legal, se eu não tenho cerrado? Posso. Mas aí qual que é a trave agora? Se eu não tenho, minha propriedade é limpa, eu coloquei o benefício de não ter reserva, né? E APP, vamos dizer. Se essa propriedade um dia sujar, ela virar cerrado, eu não posso desmatar ela mais. Porque lá atrás eu usei um benefício, que era abdicar dos 20% da reserva, eu fiquei sem reserva, ou então eu coloquei minha reserva na APP. Então aí se o proprietário lá, né,
vendeu, passou para outro, e o outro cara descuidou, deixou a fazenda sujar, virou cerrado de novo, ele não desmata ela mais. Então aí ele tem que ir lá no órgão ambiental tentar ver se desfaz esse compromisso, que é um termo que é assinado. Aí só que aí o que acontece? Vai acontecer que ele vai ter que ter os 20% da reserva e ele só vai desmatar a diferença. Então, assim, tem algumas coisas meio ruim para os produtores. E é transferível, então. É. Exemplifica para a gente questão de reserva legal e área de APP, porque são dois termos diferentes, não é isso? Sim. Na verdade, reserva legal foi uma lei que veio, na verdade, para você preservar uma parte do cerrado comum. A reserva legal aqui no nosso cerrado, ela é obrigatório 20% de toda a propriedade. Se você tem 100 hectares de documento, um exemplo, 20 hectares desses 100, você é obrigado a destinar como reserva. Né? Você der um fragmento ali de separado, terra boa, terra ruim, mas tem que ter lá esse fragmento. E você só pode usar os 80% da propriedade. E ele é pré-determinado por alguma instituição ou é o produtor mesmo que faz essa destinação? O produtor faz a indicação de onde ele queria fazer essa reserva e ela tem que ser aprovada pelo órgão ambiental, porque tem que ter ganho ambiental, tem que, sei lá, estar próximo de APP, né? Então, quanto mais tem ali o cerrado mais unido, eles preferem. Agora, a reserva legal no Brasil, ela difere em várias regiões, um exemplo. Aqui no nosso cerrado é 20%. Você pega ali para o lado do Tocantins já é 35% de reserva. Você pega na Amazônia é 80%. Então, cada região do Brasil tem uma obrigatoriedade diferente. Isso vai implicar no futuro que eu tô colocando um pulmão, né, para o atmosférico para a gente conseguir diminuir o dióxido. A gente vai ter muitas, né, ou seja, o Brasil nunca vai ser 100% desmatado, né, porque por causa dessa funcionalidade. E aí, fora essa, dando mais, né, de vegetação, tem as áreas de EPPs, que seria a área de proteção hídrica, que são córregos, lagoas, veredas. Então eu tenho uma faixa ali que protege essa recarga hídrica. Essa faixa, na verdade, ela é área de proteção permanente, porque quando chove, se ao entorno há um plantio, há um solo exposto, eu posso levar o sedimento para dentro da vereda, areia, tudo, dentro do córrego, vai assoreando. Por exemplo, você pega o Rio da Prata, que tem grandes bancas de areia, um barranco grande. Se não tiver uma vegetação, raízes que vai segurar aquele barranco, a chuva vem e leva o barranco embora para dentro. Isso faz assorear o rio, ou seja, a grosso modo é levantar o leito do rio, por exemplo, e o rio não vai correr. Né? Ele vai chegar uma hora que ele vai formar poço, né? Porque o banco de areia está maior do que o nível que a água precisaria correr. Então tem essas duas proteções diferentes. Tem também a área de APP, não só em rio, mas também em topo de serra, no pé da serra. Se eu desmatar o topo da serra e vir uma chuva, começa também a desbarrancar para baixo. Então, né, cada fazenda é uma realidade diferente. Thales, a gente falando, né, sobre alguns desafios no geral. Qual que é um dos maiores desafios dentro dessa área ambiental? Boa pergunta. Eu acho que o grande desafio de tudo é você unir, né, a vontade que o proprietário tem, né, em produzir. Muitas das vezes até um proprietário antigo, ou às vezes vem, né, passando de geração em geração essa vontade. E eu acompanhar da legislação, porque vem mudando bastante toda essa rigidez, transformando de um processo físico ali que a gente fazia para um processo totalmente digital, onde tem 100% das informações,
Lá eles sabem primeiro o que você fez do que o vizinho ali, ou do que a própria ali está fazendo. Então, assim, esse eu acho que é o grande desafio, essa transformação que está tendo, esse acompanhamento, acaba que também o processo ambiental, de fato, do seu início, que é a execução ali dos relatórios, projetos, até mesmo a vistoria do IEF, a finalização ali, da aprovação ou não, queira que não, ele leva 1 ano, 2 anos. E aí você pensar isso numa propriedade rural que vive, né, do período chuvoso, né, do ciclo da chuva ali, que começa agora, meados de outubro e, se Deus quiser, vai até maio, né? Então você tem esse gargalo aí. Aí, por exemplo, uma época dessa que nós estamos aqui em outubro, eles já teriam que ter as terras já gradeadas, calcareadas, às vezes até com semente, esperando a chuva. E muitas das vezes esse ano, esse ciclo produtivo, ele é perdido. Isso na propriedade é o fim, é quase que a morte, né? Você perder 1 ano agrícola e tudo. Então, assim, tem que tentar antecipar as coisas para a gente conseguir, né, alinhar esse desafio que é enfrentar essa demanda, porque, infelizmente, o mundo vê acontecendo as coisas, né, o pessoal, os produtores não ficam parados, eles são desbravadores e estão ali fazendo e vão fazer. Agora, muitas das vezes a legislação não vai acompanhar da forma que tem, a gente tem várias traves. Às vezes, no meio de um processo, o proprietário viu que teve alguma coisa errada, ele pode ser autuado, aí tem que resolver a situação, aí uma coisa vai puxando a outra ali. A gente sempre tenta, né, o êxito, mas só que esse entendimento, né, não está acompanhando. Então, muitas das vezes, ele sabe às vezes que está fazendo errado, mas vai fazer, ele não vai parar porque ele não vai perder a chuva. Ele precisa produzir. Então, chega lá na frente, às vezes, para resolver, tem uma trave, né? E aí fica aquela engrenagem estranha ali naquele momento, mas é necessário, é dessa forma e não vai mudar. A tendência é só ficar mais apertado esse desafio. E a gente tá aqui para isso, para tentar chegar ao êxito lá no final, né? Vale, você até comentou agora a chuva, né? O pessoal preparando para plantio. E a gente vê que a região nossa está crescendo muito para a área de pivô e pequenas irrigações também. Lá na Agrotec, vocês fazem a questão da outorga e do uso insignificante da água, e como que funciona essas duas operações? Fazemos sim a outorga, né? É um tema bastante interessante e vem a calhar muito aqui nesse podcast, porque João Pinheiro tem essa crescente demanda para pivô, da região muito agrícola, mas infelizmente a gente está batendo em 2 grandes travas aí que estão impossibilitando demais. Uma é a energia, que a CEMIG tem que fazer recarga, né? Mas não vamos entrar nisso. E segundo, as bacias de João Pinheiro estão em conflito. Primeiramente, eu acredito que todo mundo já deve estar sabendo que a bacia do Caatinga, ela entrou em conflito de água, né? Ou seja, o número de outorgas já disponível naquela bacia era superior aos estudos, né, que podia fazer captação. E nisso, o nosso colega Marcelo Valadares, né, brilhante, fez uma outorga coletiva, difícil. Fez um estudo da bacia inteira, do que ela teria de vazão, né, de água contribuída nela, e mapeou todas as outorgas, todas as captações dessa bacia. Pensa um trabalho monstruoso, né, brilhante, e conseguiu sim essa outorga lá, né, e junto ao Copan lá, né, lá em Paracatu, né, na assembleia lá, né. E agora, final do ano passado, a gente entrou com a nova surpresa, né, que a bacia do Rio Paracatu, pensa a extensão dela, né, gigantesca, ela entrou em indisponibilidade hídrica para novas outorgas. Então, assim, a gente consegue fazer sim a outorga, né, ou seja, protocolar ela lá no órgão ambiental,
Mas enquanto essa revisão que está tendo, se realmente tem a indisponibilidade ou não, a gente não consegue o deferimento, a concessão de novas outorgas. Então, vai ficar todas elas que foram protocoladas agora em sobrestamento. Então, eu não consigo nova outorga, não consigo retificar ela, algum dado, e eu não vou conseguir ampliar também a minha vazão, se caso, eu tenho um pivô, eu quero aumentar ele, eu não consigo pedir ampliação dessa vazão. E eu consigo somente, quem já tem outorga, eu consigo renovar ela, eu consigo trocar de a titularidade. Eu vendi a fazenda e o novo dono quer a outorga no seu nome, consegue fazer essa troca. Então, assim, essa é uma péssima para a nossa região noroeste. A gente está aí com essa frente de expansão para o lado, né, agrícola, importantíssimo para o desenvolvimento da nossa região. Mas aí nós estamos com essas duas traves, que uma é a energia e segundo é a água, e na qual agora o pessoal tá investindo muito em poço artesiano, poço tubular, né? Que no caso é até uma loteria, tem que se fazer um estudo hidrogeológico, né, do subsolo para ver um mapeamento de onde possivelmente teria, né, esses poços com grandes vazões para poder atender a demanda, né, do produtor nesse sentido. E tanto a outorga superficial, que seria nos rios, né, tem que se fazer um controle, né, da vazão que está sendo captada, né, e no poço artesiano também não é diferente. Tem que fazer o controle da vazão captada diariamente, instalar hidrômetro, orímetro. O poço tem uma diferença, tem que fazer uma laje de proteção, né, e agora os poços artesianos de grande vazão estão sendo taxados agora monetariamente, né, dinheiro para estar fazendo um pagamento anual dessa outorga. Mas a gente, né, os produtores são firmes e fortes, vão sempre vencer essa luta. No caso, então, a gente tem a classificação, né, desse registro de retirada de água. A gente tem o uso insignificante, que é, no caso... Os insignificantes, porque para que eu vou simplificar os insignificantes? É isso mesmo. Então, a gente tem, é dividido em setores, né, de acordo com a utilização da água. A gente tem uso significante e a outorga. A outorga, ela tem alguma diferenciação de acordo com a quantidade de água que é extraída do subsolo? Sim, na verdade, só para complementar, tem dois tipos de outorga, vamos dizer. Certidão de uso insignificante, que é o uso mínimo, ali você pode tirar aquele uso mínimo, e tem, acima do mínimo, é a outorga de grande porte. Então tem essas duas modalidades. Ela é estabelecida tanto para rios, água superficial, ou também para poço artesiano. Então, exemplo, uso insignificante para rios é 0,5 litro por segundo. Ou seja, se eu tirar 24 horas por dia, mas lá tem uma roda d'águazinha lá, vai dar 43 mil litros. Acima disso, aí eu preciso de uma outorga de grande porte. Já o poço artesiano é diferente. Cisterna, né, ou mini poço, ou até mesmo o poço profundo, eu posso ir lá tirar uma vazão de uso significante, que ela é 14 mil litros dia, só posso tirar isso. Acima disso, a litragem que o poço der, por exemplo, perfurei o poço, ele tem 50 mil litros de água, né, por hora. Eu posso ir lá tirar os 50 mil litros de água por hora, aí já é outorga de grande porte, entendeu? Então, agora, eu tenho um poço de 100 mil litros de água, um exemplo. Eu posso ir lá tirar o significante? Pode. Às vezes você vai usar só aquela quantidade de 14 mil litros. Quer dizer que você tem um poço imenso lá que você tem que fazer a outorga de grande porte. Você vai da sua finalidade do que você vai usar. Se você não for usar água, se aqueles 14 mil litros te atenda, ótimo, né? Taxa pequena, baixo custo de emissão. Se for uma outorga de grande porte, já tem taxa mais cara,
manutenção mais cara, monitoramento, aí já começa a ter mais informações complementares. E também, em contrapartida, o produtor tem que também nos alimentar com mais informação, né? Thales, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o convite, por ter trazido essas informações mesmo, que a gente sabe que muitas pessoas carecem, né, de informação. Então, muito obrigada a você, a empresa, por terem se disponibilizado a estar aqui hoje. Eu que agradeço, Bárbara, Jéssica, Auto Rural, né, por essa iniciativa brilhante de informações, eu, produtor. E amigo produtor, né? A gente tá lá na Agrotec Consultoria, ao lado do CESP, lhes aguardando para melhor os atender com confiança, né? E podendo esclarecer as dúvidas conforme cada empreendimento, cada situação. E desejo a todos, né, sucesso, né? Um grande trabalho. Sou grande admirador dos produtores rurais, né? Esses desbravadores aí desse meio. Não é fácil produzir, né? É doença, é chuva, é sol, é burocracia, não é fácil. Esse pessoal aí são guerreiros, né? E agradecer a todos. E esse foi o nosso episódio de hoje. Nos vemos no próximo. E não deixe de nos acompanhar no nosso Instagram, que é o @turrural, onde a gente mostra tudo para vocês, onde dá todas as informações.